Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o diácono Cláudio No Machado e estou de volta aqui convosco pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, para falar contigo mais um pouco acerca da Bíblia Sagrada. Estive internado, passei alguns dias numa situação ruim também com este Covid-19, mas o Senhor me restaurou e hoje estou aqui pronto para voltar a falar da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos um tema interessante, que há vários dias eu venho comentando sobre ele, venho dizendo que faria essa live, só estava aguardando a respiração pegar um nível aceitável, que a gente não estava com a respiração muito boa, já vista que o problema afeta diretamente o pulmão, mas como percebi que já dá para fazer, nós vamos comentar um pouco acerca da Bíblia Sagrada. Nós queremos falar sobre Mateus, nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, e eu gostaria que você tivesse uma Bíblia ao teu alcance, que você analisasse a Bíblia Sagrada também. Nós vamos começar no último versículo do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que é o versículo de número 17. Então nós vamos começar em Mateus capítulo 3, versículo 17, e vamos entrar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Vamos dos versículos 1 ao versículo 11. Sobre o que haveremos de falar? Nós haveremos de falar sobre a tentação de Jesus. Especificamente, altos, baixos e equilíbrio da tentação de Jesus. Se você quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento a este assunto, eu te indico este livro da editora Vida, de Robert Thomas e Stanley Gundry. O nome do livro é A Harmonia dos Evangelhos. Eu te indico este livro é muito bom. Ele vai fazer um paralelo entre os evangelhos. Inclusive, na Escola Bíblica Dominical, os nossos jovens estão estudando sobre os evangelhos e especialmente os evangelhos sinóticos, que estão ali num paralelo. Sinóticos porque é similar, parecido. Então eu te indico este livro de Stanley Gundry e Robert Thomas. A Harmonia dos Evangelhos, nova versão internacional, com base na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. E você que já está conosco aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3. Nós vamos ler todos esses 12 versículos. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 3 e leremos também os versículos do 1 ao 11 do capítulo 4. Antes de adentrar no tema, falando da harmonia dos evangelhos, eu já te digo que o paralelo que você tem nos sinóticos acerca desta passagem está em Marcos, no capítulo 1. Você vai ter somente 2 versículos em Marcos que tratam desse assunto. Versículo 12 e versículo 13. Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. A tentação de Jesus resume-se em Marcos só nisso aí. Aí você vai para Lucas, capítulo 4. E no capítulo 4 de Lucas, você já tem versículos de 1 a 13. Então, em Lucas, de 1 a 13, no capítulo 4, você vai ter sobre a tentação de Jesus. Mas em João você não tem. No Evangelho de João, ele já começa falando de João Batista, começa explicando como é que João Batista foi batizado no deserto da Judéia, mas ele não entra na tentação de Jesus, até porque, como nós já explicamos em outras lives, a intenção de João é fazer uma defesa teológica contra o gnosticismo que naquela época tanto afligia a igreja. Então você não vai encontrar a tentação de Jesus no Evangelho de João. Você vai encontrar aqui onde nós leremos agora, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Você vai encontrar em Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E você vai encontrar em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Não o encontrará em João, tá bom? Vamos ao nosso texto, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo 17. Oi, Neide, muito bom, Neide, ver você por aqui, um abraço, viu? Vamos começar o texto. O texto diz assim, eu estou usando a versão Almeida, revista e corrigida. E eis que uma voz dos céus dizia, depois eu voltarei para explicar cada detalhe. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós encerramos... Oi, Flavinho, seja bem-vindo. Aqui nós encerramos o versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem
me comprazo. Se você ler o versículo 16, antes de entrar no capítulo 4, você vai encontrar o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Esta informação aqui é importante porque eu vou fazer uso dela no comentário de hoje. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. Eis que se lhe abriram os céus. Capítulo 4, versículo 1, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Diz assim: então foi conduzido, o verbo é conduzir. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa, vá guardando, transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele foi levado à cidade santa, que é Jerusalém, e lá na cidade santa foi colocada no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, segunda abordagem do diabo, lança-te daqui abaixo. Aí tem uma explicação, porque está escrito, observe bem, porque está escrito, quem está dizendo isso é o diabo. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Quem disse isso foi o diabo, dizendo que estava citando as Escrituras. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que coisa forte. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Então saíram do deserto, foram para a cidade santa, lá no pináculo do templo. Depois do pináculo do templo foi levado a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus, terceira resposta de Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou. Aí vem uma parte muito interessante que eu acho legal isso aqui, ó. E eis que chegaram os anjos e os serviram. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Muito bem. Analisando outro dia esse texto bíblico, inclusive analisei no período em que eu estava internado, foi uma das coisas que me ajudou bastante a focar, foi ler a Bíblia Sagrada e recordar aqueles princípios que a gente tem aprendido há muitos anos. Analisando essa tentação feita por Satanás a Jesus, eu fiquei muito, mas muito feliz em perceber o quanto altos e baixos surgiram na tentação e o quanto o Senhor Jesus manteve equilíbrio na tentação. Se você bem prestar atenção, começando lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar que Jesus foi até João Batista para começar. Ali ele iniciou o seu ministério. Ele principiou o seu ministério sendo batizado nas águas. Nós temos outras partes da Bíblia que mostram que João resistiu. João não quis fazê-lo e Jesus deixa para que se cumpra as Escrituras, que começa no batismo das águas e termina lá no Tetelestai. Nós já temos uma live aí sobre o Tetelestai, você deve olhar no YouTube. No Tetelestai, quando ele diz está consumado, naquele momento em que ele pede, diz que tem sede, tenho sede, trouxeram-lhe vinagre, e cumpriu-se ali naquele momento todas as profecias que tinha a seu respeito, ele encerra o ministério que ele começou justamente no batismo. E Jesus então é batizado. Quando Jesus é batizado por João Batista, que ele sai da água,
O versículo 16 do capítulo 3 de Mateus diz que os céus se abriram. Você tem que ler de acordo com o que está escrito no texto sagrado. O texto diz assim: e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Mateus capítulo 3, versículo 16. Os céus se lhe abriram. Nós temos algumas circunstâncias na Bíblia, não vamos comentar sobre elas agora, apesar de já tê-lo feito em alguns casos quando falamos sobre a batalha na dimensão espiritual. Temos uma live sobre batalha na dimensão espiritual, que você vai encontrar alguma coisa a esse respeito, onde os céus se abriram. Lá no livro de Isaías, você vai encontrar os céus abertos e Isaías vendo os serafins, inclusive descrevendo que eles têm asas, com duas voam, com duas cobrem os olhos, com duas cobrem os pés, etc. Você vai encontrar algo semelhante no livro de Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, quando Ezequiel começa a descrever toda aquela circunstância, você vê que algo diferente está acontecendo ali, à margem do rio, lá no meio dos cativos que Ezequiel está vendo. Você vai encontrar também algo desta natureza no momento em que Jesus nasce, quando os pastores estão lá no pasto e hostes angelicais aparecem para revelar que tinha acabado de nascer em Belém da Judéia o Salvador do mundo. Você vai ver, você vai perceber que ali algo diferente acontece. Os céus se abrem e aquela multidão angelical, aquelas grandes hostes angelicais aparecem. Você vai encontrar coisa semelhante também lá na transfiguração, quando ele sobe o monte. Um abraço aqui a Marcel Silva, que essa semana discutiu este assunto comigo. Quando ele sobe o monte, Jesus e mais alguns, lá embaixo ficaram vários. Lá onde eles estavam, no momento da transfiguração, foi visto Moisés e Elias. E mais uma vez, é como se o ambiente Cronos e o ambiente Kairos de alguma forma se fundisse, ou um canal fosse aberto entre um e outro. Coisa que só veremos quando nós partirmos para a eternidade. Se você continuar olhando na Bíblia Sagrada, você vai ver Estevão. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus à destra, à direita de Deus. Se você continuar olhando na Bíblia Sagrada, você vai chegar no livro do Apocalipse. São as referências que eu estou lembrando no momento. Você vai encontrar em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando uma voz diz a João: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. Então, no exato momento em que Jesus saiu da água, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, nós temos aqui o primeiro alto da tentação de Jesus. Uma voz do céu, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Neste primeiro momento, nós temos Jesus em ascensão, digamos assim, em alta. Os céus bradaram acerca dele, os céus disseram que ele não era uma personagem comum. Jesus já vinha de uma história onde a sua vida era pautada por algumas histórias que já vinham sendo contadas. Se você bem prestar atenção, José intentou deixar Maria porque José era justo, mas o anjo interveio. O anjo interveio na situação. O anjo entrou lá e disse: não haja dessa forma. O anjo interveio na situação. Se você prestar atenção, 2 anos após tentaram, isso sem falar que os anjos já tinham aparecido no campo na hora que Jesus nasceu, e aquilo chamou a atenção, essas notícias não ficaram escondidas, essas notícias correram. E se você bem prestar atenção, quando mandaram matar as crianças, cumprindo aquela profecia acerca de Isabel, me parece que Isabel, os filhos passou agora pela mente, as crianças estavam chorando, etc. Os anjos vieram e disseram: olha, foge para o Egito porque vão tentar matá-lo. Depois, passado algum tempo, os próprios anjos vêm e dizem: olha, pode voltar, porque aquele que tentava matá-lo já morreu. Então, essas histórias acerca de Jesus correram. Jesus esteve aos 12 anos no Bar Mitzvah, e aquilo se tornou notório, porque diante dos doutores, todos acharam extraordinário o seu conhecimento. E estas notícias acerca de Jesus vinham acompanhando sua trajetória. A Bíblia não registra, mas uma simples análise do caso dá para nós percebermos que isto vinha acontecendo, porque qualquer pessoa que tem uma pequena história, logo muitos comentam acerca dela e alguém diz: este é aquele que naquela época aconteceu tal coisa? E assim aconteceu com Jesus. Quando nós chegamos agora no momento do batismo,
o próprio Deus então fala: este é o meu filho amado, e fala isso na presença de João Batista e de todos aqueles que estavam ali em volta, pois Jesus ainda não tinha escolhido nenhum dos discípulos. Mas ali estavam os escribas, ali estavam os fariseus, ali estavam os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, estavam ali em volta de João Batista, e muitos deles queriam pegar João Batista numa falha, e João Batista os chamava inclusive de raça de cobra. Meu pastor costuma dizer surucucu, caninhanha, cascavel, raça de cobra, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então Jesus tinha uma história que o acompanhava, alto. Mas acontece que quando nós entramos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós encontramos no versículo 1 logo dizendo que então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu chamo a tua atenção. Jesus do alto, o alto do reconhecimento de seu Filho de Deus, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus agora é conduzido, Jesus não é induzido, Jesus não é oprimido, Jesus não é empurrado, Jesus não é forçado, Jesus é conduzido. Conduzir é: eu vou à frente e você me segue. Venha por aqui, por favor, entre ali. Quantas vezes na igreja nós conduzimos alguém ao púlpito da igreja? Conduzir. O Espírito então, o Espírito Santo então, conduziu Jesus ao deserto. Foi batizado? Foi. Pronto, agora você vai ao deserto. Ouviu-se a voz de Deus, o Espírito atuou em Jesus e o próprio Jesus estava ali para provar a Trindade, né? Jesus então é conduzido ao deserto. Jesus caminhou quilômetros. Jesus andou bastante até o deserto. E o objetivo da ida de Jesus ao deserto era para ser tentado. Por quê? Porque todos foram tentados. Alguns costumam perguntar: mas Jesus foi tentado? Sim, ele foi em tudo foi tentado. Aí tem umas perguntinhas bobas que dizem: mas ele foi tentado nessa, naquela área? Aí eu, para não entrar em discussão louca, eu digo: meu irmão, o que é que o texto bíblico diz? Ele em tudo foi tentado, meu irmão. Então em tudo ele foi tentado. Aquilo que você passa pela tentação, Jesus também passou. O texto bíblico resume dizendo: ele em tudo foi tentado. Mas esta tentação do capítulo 4, ela é específica porque ele inicia o seu ministério e ele já precisa passar por uma prova de fogo. Ora, como é que é o Salvador da humanidade se não tiver passado pela prova, se não tiver sido também tentado, se não tiver também suportado, vencido? Alguém certa vez colocou numa lameira de um caminhão: sabe por que na hora da prova Deus não fala contigo? É porque o aluno tem que tirar a nota sozinho. O aluno tem que vencer, ele tem que dar a resposta da prova sozinho. E hoje pela manhã na escola dominical, nós estudando, aprendemos que Deus não dá a prova além do que possamos suportar. Olha que coisa interessante. Oi Raquel, um abraço, feliz Dia das Mães. Sendo assim, nós temos a primeira baixa, altos e baixos. Jesus em alta foi reconhecido como o filho que dá prazer a Deus. Na primeira baixa, ele vai para o deserto. Ele é conduzido ao deserto. E ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Já imaginou você entrar em algum local para ser provado? Você entrar para ser examinado? Você entrar para passar pelo crivo do pior analisador que existe? Jesus entrou no deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então nós temos as baixas. Estava lá em cima e agora as baixas. Existem pessoas que não suportam descer. Subir é muito bom. Você está embaixo e ir para o degrau de cima é extraordinário. Você ser pobre e adquirir condição financeira é muito bom. Mas quando a coisa é o contrário, muitas pessoas não suportam. E Jesus, na situação em que ele está aqui, ele agora começa a descer. Né? Acompanhe para você entender o descer, para quem chegou aí agora não interpretar errado. No versículo 2 diz então que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Eu lembro de muitas discussões na escola dominical. Uma vez lá em Cristópolis teve uma discussão a esse respeito. A parte seu a todos os irmãos de Cristópolis. E a parte seu especial a Pedro Lopes, Pedrinho, que mora lá perto de Salvador. Pedrinho, Jesus te ama. E eu participei de uma escola dominical lá, eu já não morava mais lá, quando os irmãos discutiram esse respeito. E aqui é pouca coisa, basta ler o texto. Teve fome, ponto. Ele teve fome. Isso quer dizer que não teve sede.
Se não teve sede é porque bebeu água, ponto. Jesus era homem comum, não era homem excepcional. Quem quer provar que Jesus, ou queria na época provar que Jesus era excepcional, eram os gnósticos. Eles queriam provar que Jesus era excepcional, que Jesus tinha um poder diferenciado, assim como seria um Hércules, filho de um deus. Era isso que o gnosticismo queria provar, e foi isso que os irmãos do primeiro século, Tertuliano, Orígenes e vários outros irmãos rebateram. E é por isso também que nós temos o Evangelho de Lucas, que mostra Jesus Cristo perfeito homem, e nós temos também o Evangelho de João, que é uma defesa apologética em favor da igreja. Então, quem tenta provar que Jesus Cristo ficou aqui sem comer e sem beber, são os gnósticos. Nós não tentamos provar nada disso. Nós sabemos que Jesus foi ao deserto, que Jesus passou 40 dias e 40 noites, aqui está, porque poderia ser que jejuasse de dia e comesse de noite. Poderia ser que jejuasse de noite e comesse de dia, mas o texto deixa bem claro. 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O organismo não suportou mais, ele teve fome, mas ele bebia, porque o corpo ele não aguenta muito tempo sem água. Existe uma regrinha de 3-3-3 que me passou agora, mas o corpo não aguenta muito tempo sem água. Então a água, isso aí, não precisa nem discutir. O texto mesmo diz, teve fome, ponto. Certo? Se alguém quiser colocar algum comentário aí, pode colocar, mas neste ponto aí eu não vou discutir. A Bíblia diz, teve fome, ponto. Vamos seguindo. Quando Jesus teve fome, ó, nós estamos aqui em baixa, Jesus foi chamado Filho de Deus, Jesus agora foi conduzido ao deserto para ser tentado, e quando está lá no deserto, ele jejuou 40 dias, teve fome. Então eu percebo uma escala decrescente assim. Versículo 3. E chegando a ele o tentador, olha, preste atenção, disse, todos nós recebemos de vez em quando a visita do tentador. Às vezes nós pensamos que a visita do tentador ela é declarada, que a visita do tentador ela é manifestada, que a visita do tentador ela é explícita. Às vezes nós achamos que o tentador chega e bota na sua cara assim para que lhe forçar a fazer alguma coisa. Não, ele trabalha nos mínimos detalhes, e cada pessoa ele trabalha num foco. O foco de uma pessoa é uma coisa, o foco de outra pessoa é outra, especialmente quando nós abrimos a boca. Lá na nossa live sobre batalha na dimensão espiritual, você vai descobrir que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e que quando nós falamos alguma coisa, essas testemunhas nos ouvem, sejam os anjos que estão ao nosso redor para nos proteger, sejam aqueles que estão ao nosso derredor querendo nos tragar como um leão. Ele ouve, e a partir dali as ciladas surgem, as artimanhas surgem, e nós agora somos levados à tentação. A tentação não vem direta. Se você prestar atenção aqui, Satanás não ofereceu para Jesus de cara algumas coisas que certamente ele não precisava naquele momento. Ele foi direto ao ponto. O versículo de número 2 diz que ele, o versículo número 2 diz que ele teve fome. O que foi que Satanás fez? Aproveitou o útil, juntou o útil com o agradável. Bom, se ele está com fome, ele é o Filho de Deus, que Satanás sabia que ele é o Filho de Deus, porque até os demônios, nós vamos ver isso depois quando Jesus entra no templo, um camarada está lá endemoniado, e o camarada grita na hora, vieste atormentar antes do tempo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então Satanás sabe, só que ele queria colocar dúvida na cabeça de Jesus. Às vezes ele quer colocar dúvida na tua cabeça, ele quer colocar dúvida no teu coração. Ele quer que você esqueça que Jesus morreu na cruz por tua causa. Ele quer que você se coloque como alguém que não tem condição de vida eterna. É ele que quer que você pense isso. Quando o texto é bem claro que as misericórdias do Senhor não têm fim. Foi o assunto da escola dominical hoje. Vamos aqui ao versículo número 3. Continuar no versículo número 3. E chegando a ele o tentador disse. Olha o que o tentador diz. Por que o tentador? Porque o diabo tem vários nomes, né? Lúcifer, Abaddon, Apolion, Beelzebul, Lúcifer. Isso aí são nomes que estão de acordo com as suas ações. Tentador, diabo e tentador dá na mesma coisa. Aí diz assim, se tu és o Filho de Deus, olha, primeira coisa, ele levantou uma dúvida. Ele mexeu no brio de Jesus. Ele mexeu na essência de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda, determine, ordene. Por quê? Porque Deus pode tudo. Se tu és o Filho de Deus, e Jesus ainda não havia feito a declaração pública de que ele é o Filho de Deus. Deus havia declarado que Jesus é o seu Filho. Vamos voltar lá para o capítulo 3, versículo 17, que diz: E eis que uma voz do céu dizia:
Este é o meu filho amado, este é o meu filho, em quem me compraz. Aí Satanás chega, 3 versículos depois, Satanás chega e diz, se tu és o filho de Deus, meu irmão, você precisa, em primeira mão, saber quem você é. Se você não souber quem você é, você não vai conseguir vencer as tentações do inimigo, você não vai conseguir vencer este mundo. Você precisa ter certeza, não é de quem você é filho, não é de quem você é parente, não é de quem você é ovelha, é quem você é. Se tu és o filho de Deus, aí agora vai à frente. Manda, porque Jesus tem poder para tudo, todo poder me é dado. Inclusive ele vai fazer uma leitura posterior a esta passagem aqui, ele vai entrar na sinagoga, vai pedir o rolo do profeta Isaías, vai ler no profeta Isaías e vai dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Aí quando ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra, mas ele não havia declarado ainda, aqui Satanás já está começando a conjecturar porque ele sabe quem é Jesus. Aí ele diz, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que não transformar-se em ouro? Por que não transformar-se em ventilador, em uma brisa? Por que não se transformar em água fria, mas logo em pão? Porque Jesus teve fome. Satanás, quando ele vem tentar tirar alguma coisa da gente, ele traz aquilo que nós queremos. Lá atrás, quando Jacó e Esaú negociaram a primogenitura, Jacó valeu-se, o enganador, o suplantador, valeu-se da fraqueza de Esaú em querer comer, em querer um guisado. Foi só isso. Aí aproveitou e trocou com Esaú a primogenitura. E Esaú abriu a boca e falou o que não deveria falar. Nós hoje nos preocupamos muito com o que está escrito no papel. A gente anota no papel e aquilo ali tem valor. Se não tiver no papel, não consegue nem levar na justiça. Mas para Deus, o valor está no que nós falamos. Porque a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sendo assim, Satanás disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Na sequência, no versículo número 4, nós já temos a resposta de Jesus e não poderia ser diferente. O que Jesus agisse aqui agora, colocaria o seu ministério em risco. A forma que Jesus falasse, colocaria o seu ministério em risco, o seu trabalho aqui nessa terra em risco. Ele recém havia inaugurado o seu ministério, recém havia sido batizado nas águas. Ele estava começando a passar pela sua primeira prova e agora ele teria que agir de uma forma que ou ele seria realmente o nosso Salvador, ou neste momento ele perderia, porque dependendo do que ele dissesse, se ele não revelasse a sua verdadeira essência, ele poderia não ser tido por nós como o Salvador e por ninguém. O mundo espiritual não o aceitaria como Salvador da humanidade. Versículo de número 4. Ele, porém, ele é Jesus, respondendo disse... A Bíblia nos manda resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não nos orienta a brigar com o diabo. Mas não devemos esconder a razão da nossa fé. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Satanás levantou uma dúvida. Se tu és, se não sei o que, vai lá e faz. Ele não teve dúvida. Ele citou. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia amplamente a Bíblia Sagrada e estava preparado para resistir no dia mau. Paulo escreve acerca da separação de obreiros, lá na primeira carta a Timóteo, me parece que o capítulo 3, me falhou a mente agora, ou capítulo 3 ou capítulo 4, onde ele diz bem assim, que maneje bem a palavra da verdade. Às vezes, nós precisamos estar com a Bíblia na mente e na ponta da língua para responder com clareza. Quando Satanás fez esta tentação a Jesus, Jesus não titubeou, ele não vacilou. Ele imediatamente citou o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. E este aqui eu lembro porque no ano de 1993 eu ganhei uma gincana lá em Cristópolis. E a minha primeira resposta foi essa, eu lembro perfeitamente, foi a irmã Preta, irmã Maria José, que está lá em Menino Jesus, próximo de Salvador, a esposa do pastor Antônio Raimundo, quem dirigiu esta gincana, e o Flávio Marques, que partiu para a glória já. Inclusive, aproveitar para dar um abraço aqui a Laninha, que está lançando um CD, e o material muito lindo, eu fiquei muito feliz. A Elane Vieira,
Eu acho que a Laninha está morando hoje em Sergipe. E a irmã Preta fez a gincana e eu lembro dessa resposta, Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia a Bíblia Sagrada e nesta tentação, neste momento em que Satanás o tenta derrubar, ele mais uma vez eleva o nível citando a Bíblia Sagrada. Alto, este é o meu filho amado. Baixo, a tentação e o local onde ele estava e toda aquela dificuldade de 40 dias sem comer. E alto, mais uma vez, porque ele soube citar Deuteronômio 8:3, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos à frente. Jesus, então, tendo dado essa resposta, e fica a dica, você precisa também ser bom de Bíblia para dar as respostas certas. No versículo 5 ainda do capítulo 4, nós estamos analisando o capítulo 4, diz assim, então, este então é uma conclusão. Este então é uma mudança de estratégia. Ou seja, já que eu não consigo fazer você revelar poder, já que eu não consigo fazer você botar o poder para fora, que se Jesus tivesse feito isso, ele caía na tentação, preste atenção, transforma. Se Jesus tem feito isso, ele caía na tentação, então o diabo muda de estratégia. É assim que o diabo faz. Ele vai por esse caminho, vai por aquele, cria outra, ele muda de estratégia. Olha o que ele fez aqui, ó. Versículo 5. Então, o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Eles estavam no deserto, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e o diabo agora pegou Jesus e levou Jesus até Jerusalém, até a cidade santa, a cidade de Davi, a cidade do grande rei, e levou até o templo, e levou até o pináculo do templo. Enquanto as pessoas estavam lá embaixo, trabalhando, oferecendo os sacrifícios, Satanás estava lá em cima do pináculo do templo com Jesus, olhando a cidade toda, vendo tudo, etc. Ele transportou Jesus. Nós temos algumas vezes isso acontecendo na Bíblia, e outro caso que a gente pode citar aqui é o de Filipe. Filipe também experimentou um transporte dessa natureza. Filipe desceu para Gaza, depois de ter passado em Samaria, e quando houve lá o batismo do eunuco, lá de Candace, rainha dos etíopes, o eunuco foi embora, Filipe ficou sozinho, e o Espírito, eu não sei, o Espírito não, e Filipe foi conduzido, eu acho que foi os anjos, passou a mente aqui agora, mas ele foi conduzido de lá até uma cidade chamada Azoto, que fica próximo de Cesareia. Então nós temos pelo menos 2 exemplos bíblicos aí deste arrebatamento. Estava aqui e apareceu em tal lugar. Satanás pegou Jesus lá do deserto e levou Jesus lá para o templo. Agora venha comigo. Nós estamos agora no segundo momento da tentação. São 3. Na verdade são 4. O quarto vai ser bênção pura. Segundo momento da tentação. No segundo momento da tentação, Satanás agora faz uma citação bíblica. Preste atenção. Quer dizer, na anterior ele não fez. Ele colocou dúvida na cabeça de Jesus. Nesta agora ele faz uma citação bíblica. Preste atenção. Versículo de número 5. Então, Mateus 4:5. O diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, já que você não quis transformar as pedras em pães, vai que você não tenha poder, né? De repente você não tem poder. Você não transformou, tal, saiu pela tangente, respondeu um texto bíblico, com um texto bíblico, mas vai que você não tenha poder. É a tentação acontecendo. Então faz o seguinte, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pule daqui. Agora imagina os irmãos a cena. Jesus está lá no pináculo do templo, as pessoas trabalhando lá embaixo, oferecendo seus sacrifícios, a multidão andando em Jerusalém, os soldados romanos por ali, em tudo quanto é lugar. E de repente aquela pessoa pula, tipo uma pessoa que está se suicidando, pulando de uma torre, pulando de qualquer lugar. Lança-te daqui abaixo, versículo 6. Aí ele justifica. Porque está escrito, preste atenção, muita gente se engana quando lê esse texto. Satanás foi quem disse que está escrito. Não é que está escrito da forma que ele disse, foi ele quem disse. Já que você, Jesus, está citando para mim a Bíblia Sagrada, então eu também vou citar para você. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Pula!
Está escrito que os teus anjos vão te segurar. Se tu és o Filho de Deus, não há com que se preocupar, só basta você pular. Ele dará ordem aos teus anjos, Jesus, e os teus anjos te sustentarão nas suas mãos, e tu nunca tropeçarás com teu pé em pedra. Olha, agora preste atenção aqui. Antes da resposta de Jesus, eu gostaria... Oi Miriam, tudo bem? Eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito no Salmo 91, que é o texto citado. O Salmo 91 não diz dessa forma não, eu vou ler de novo o que ele disse. Ele diz assim: lança-te daqui abaixo porque está escrito, dois pontos. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Não é isso. Você vai lá para o livro dos Salmos, o Salmo 91, e o versículo 11 está escrito assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para que te protejam. Assim como protegeram Jesus, protege a nós. Não está dito que os anjos vão sustentar nas mãos. Está dito que guardem os seus caminhos. Agora veja o versículo 12, como é que é esclarecedor. E eles te sustentarão nas mãos. Não é que os anjos colocarão as mãos e Jesus ficará em cima das mãos dos anjos. Mas os anjos segurarão nas mãos de Jesus, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Aqui diz bem assim no versículo 6, nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A diferença está no sentido horizontal e no sentido vertical. Satanás mandou que Jesus pulasse no sentido vertical para que os anjos segurassem Jesus. E o texto lá do Salmo 91 mostra no sentido horizontal, ou seja, Jesus como uma criança haveria de ir caminhando e os anjos haveriam de guiar Jesus, segurando na mão dele igual um pai quando começa a ensinar o filho a andar. A gente pega nos braços e vai dandar, 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 dandar. E se naquele momento o menino tropeçar, os pais seguram. É o mesmo sentido. Satanás então aqui inverte a situação e diz, pula, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te sustenham nas suas mãos e nunca tropece em pedra alguma. Não precisa ter medo, Jesus. Já que você não transformou as pedras em pães, só basta você pular. Pula e está provado que você é o Filho de Deus. Aí mais uma vez vem a necessidade de ter conhecimento bíblico. Olha o que Jesus Cristo fez, ou seja, Satanás agora elevou Jesus, né? Altos e baixos, ele levou Jesus lá no pináculo do templo. Olha o que Jesus Cristo fez. Versículo número 7. Disse-lhe Jesus, preste atenção, também está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Este também está escrito, está lá no livro de Deuteronômio, também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás ou não colocarás à prova o Senhor teu Deus. Como é que eu vou colocar Deus à prova? Infelizmente tem umas teologias aí que defendem a confissão, a teologia da confissão positiva, etc, que meio que quer colocar Deus no canto da parede, etc. Eu digo, não há essa possibilidade, isso aí é impossível. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus não quiser fazer, Ele não faz. E uma coisa ou outra, Ele também não deixa de ser Deus. Ponto final. Ele é Deus sobre toda e qualquer circunstância. Se eu permanecer, Ele é Deus. Se eu não permanecer, Ele é Deus. Se eu passar, Ele é Deus. Ele é Deus. E o próprio Satanás aqui, é porque ele é o tentador, mas ele não deveria ter agido assim contra Jesus. É tão interessante que Miguel, numa disputa que teve lá sobre o corpo do sacerdote Josué, junto com Satanás, Miguel não intentou dizer nada contra Satanás. Disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque existe um respeito. Satanás aqui é que deveria compreender o texto que Jesus citou, do capítulo 6, versículo 16 de Deuteronômio, quando diz, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Jesus é o Deus de Satanás. Ele é o Criador. Logo, ele é o Deus de Satanás também. Mas nós estamos falando da tentação de Jesus, nós estamos falando do tentador, né?
Então Jesus deu mais uma resposta bíblica e mais um alto na história da tentação de Jesus. Altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. Aí nós vamos para o versículo de número 8. Presta atenção. Novamente, e Mateus é muito clássico em responder, em escrever aqui, se você ler com atenção, você se apaixona. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Vou fazer uma repristinação. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, lá no deserto passou 40 dias e 40 noites e teve fome, em jejum e teve fome. Começou a tentação, ele respondeu ele deu uma resposta bíblica, de lá foi levado ao pináculo do templo, no templo houve outra tentação, tipo assim, você não tem poder para transformar pedras em pães, então pule daqui. Jesus não cedeu à tentação mais uma vez, Jesus, ele citou um texto bíblico de forma fraudulenta, de forma capciosa. Jesus deu-lhe uma resposta bíblica, que nós acabamos de ler, que está em Deuteronômio 6:16. Aí Satanás agora, nesse terceiro momento, pega Jesus e leva a um monte muito alto. E é interessante aqui que o texto diz muito alto. Não é o mais alto de todo, mas é muito alto. Só que o monte era tão alto que de lá deu para mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás levou Jesus no monte. E o monte mais alto é o Everest. Eu não sei se foi no Everest que Satanás levou Jesus. Mas levou Jesus num monte muito alto. E de lá dizia, ó, para cá fica o reino tal, para lá fica o reino tal, para cá fica o reino tal, para ali fica não sei o quê. Aí quando ele fez esta demonstração geográfica, ele volta para Jesus no versículo 9 e diz: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu quero somente que você declare. Uma vez eu estive numa situação em que uma pessoa tentou puxar de mim uma declaração que comprometeria a minha fé. Eu, na hora, parei toda a circunstância, olhei para a pessoa e disse, olha, não confunda as coisas. A minha fé é algo inalterável. Eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é o Senhor da minha vida. E eu fui vereador aqui no Luiz Eduardo Magalhães e por mais de uma vez eu renovei a minha confissão de fé lá no plenário da Câmara Municipal, aqui do Luiz Eduardo Magalhães, porque é o pano de fundo que garante o cristão. Repito o texto. Com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. E você não pode brincar com esse tipo de coisa. Só basta você me adorar. Dobre o joelho aqui agora e eu te darei tudo isto. Uma outra coisa aqui que nos chama a atenção, que nos salta aos olhos, é que Satanás ele é tão perspicaz que ele tenta nos dar aquilo que já é nosso. Ele quer passar para nós aquilo que nós já temos. Ora, Jesus é o Criador dos céus e da terra. Se você ler lá nos Salmos, está escrito que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em outra passagem está escrito que Jesus é sustentador de todas as coisas. Se você for para Gênesis primeiro, você verá a trindade, o Bereshit bara, Elohim, o Elohim presente dizendo haja e ouve. Tudo foi criado pelo seu poder. O escritor aos Hebreus faz questão de deixar isso bem claro. E como assim Satanás quer dar alguma coisa a ele? Ora, se Deus já declarou lá no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus que este é o seu Filho amado em que ele tem prazer, logo Jesus, se nós não entendêssemos a trindade como nós a entendemos, Jesus é o herdeiro direto. Se Jesus é o herdeiro direto, Jesus é o dono. O escritor aos Hebreus diz bem assim, a qual dos anjos ele disse, senta-te à minha direita? Logo, Satanás fez uma tentação aqui, e na tentação Satanás tentou dar a Jesus o que já lhe era seu. Aí nós temos a resposta de Jesus mais uma vez, né? Mostrando que ele tinha conhecimento bíblico. Jesus chega, versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Olha, ele deu uma ordem, presta atenção. Jesus deu uma ordem que foi cumprida imediatamente. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quando Jesus disse isto, deixa eu ir para minha colinha aqui, que está anotada aqui. Jesus citou Deuteronômio mais uma vez, capítulo 6, versículo de número 13. Na primeira resposta, capítulo 8, versículo 3. Na segunda resposta, capítulo 6, versículo 16. E na terceira resposta, capítulo 6, versículo 13. Diz assim o texto,
Adore ao Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Como Jesus deu a ordem dele ir embora, vai-te, a próxima atitude dele não foi diferente. Ele não tinha mais nada a dizer, mas nem uma palavra para anunciar, mas nem um ato a fazer. Por quê? Porque ele é criatura. Aqui na entrada da nossa cidade, passando pela BR ali na altura do bairro Jardim das Acácias, tinha uma placa onde tinha a mão de Satanás e a mão de Jesus, como que pegando força, brigando ali pelas almas da humanidade. Não existe. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo é Criador, Jesus Cristo é todo-poderoso, Satanás é criatura, não existe. Se você ler o que está escrito lá no profeta Isaías, quando é revelado o desejo do coração dele, o que ele queria fazer acerca dos céus, ele diz assim, ó, subirei. Se vai subir é porque está embaixo. Subirei. E lá, daquela banda do trono do Altíssimo, lá, daquela banda tal, eu vou estabelecer o meu trono para ser semelhante. Ele tinha uma noção de como era. Ele não conseguiu alcançar. Até porque nós estamos falando da transcendência. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Aquele que a compreensão humana não consegue chegar. Então, quando Jesus diz para ele aqui, vai-te, imediatamente ele saiu do local, ele cumpriu. Diz assim o versículo de número 11. Então o diabo o deixou. Ponto. Vai-te. Porque está escrito. Então o diabo deixou. Foi embora. E aqui, depois que o diabo deixa, no versículo de número 11, nós temos a quarta parte da tentação, que essa eu acho muito bonita. Diz assim: e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos sempre estavam lá porque está escrito lá no livro dos Salmos, o texto que o próprio Satanás citou. No versículo 11 e 12 de Salmo 91, nos versos 11 e 12 do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustentem, para que te guardem. Quem faz a guarda está próximo. Quem faz a guarda está em volta. Quem faz a guarda é só para guardar, é só para ter certeza que não haverá uma injustiça. Se houver um ataque de um demônio, o anjo já entra em cena na hora, como nós cristãos mesmos somos defendidos todo dia, todo instante, nós não percebemos. A todo instante nós somos defendidos. Aí fecha. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Jesus caminhando, e se viesse uma pedra aqui é um tropeço, uma pedra aqui é um embaraço, uma pedra aqui é uma coisa injusta, Jesus não tropeçaria nela. E o texto diz, fechando o versículo 11, que fecha a nossa análise bíblica nesse momento: eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma outra ocasião em que os anjos chegam e o servem é lá no momento em que o seu suor transforma-se em grandes gotas de sangue. Naquele momento os anjos vêm e o confortam. Quando ele faz a última oração e diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu até chamo os anjos de agente 007. Eles sempre estiveram presentes no ministério de Jesus, sempre estiveram presentes. E inclusive quando Jesus está na cruz, que Jesus dá pronuncia suas primeiras falas na cruz, eu particularmente imagino que os anjos aguardavam que Jesus dissesse: quebra tudo. Eu imagino. Quebra tudo. E os anjos iam sair ali, revirando tudo, arrancando cabeça de gente ali. Mas na hora que Jesus enche o peito e solta a sua primeira frase, ele faz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, encerrando esta live, nós temos aqui os altos e os baixos da tentação de Jesus, e temos o pleno equilíbrio. Desde o primeiro momento até o fim da tentação, Jesus só foi servido pelos anjos, que os anjos vieram e o serviram, porque ele manteve-se na sua posição. Haja vista que é por isso que nós não temos um outro sacerdote que possa se compadecer de nós, a não ser Jesus Cristo, que assim como nós foi tentado, mas em nada cedeu. Deus te abençoe,
e que estes minutos de análise da palavra de Deus te sirvam. Não caia na tentação do inimigo e saiba quem é seu Deus, sirva a Ele de coração, saiba quem você é, não tente se enganar, saiba quem você é, conheça a Bíblia Sagrada e saiba que o inimigo, a quarta coisa, que o inimigo não brinca na tentação. Por esse motivo, a orientação é resistir o diabo e ele fugirá de vós. A paz do Senhor a todos. Esse conteúdo vai para o YouTube. Depois você vai lá e dê um like, compartilhe, passe para os seus amigos, tá bom? Fica na paz do Senhor.